Todos, vamos esperar só mais um pouquinho para o pessoal entrar, a gente já começa a nossa live. Bom, gente, bom dia. Bom, vamos começar, até para a gente não perder muito o tempo, né? As pessoas vão entrando enquanto eu começo aqui a introdução. Obrigada por todos vocês. Estamos com a casa cheia hoje, que feliz, né? De termos tantas pessoas para discutir um tema que para a gente é tão importante, num mês que para a gente é tão importante. Então, quem está na Atlântica há mais de um ano sabe que maio é um mês muito importante para essa causa que a gente escolheu defender e buscar apoiar o pessoal da Childhood nesse combate à exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes, uma causa que é tão importante para nós. E o mês de maio é um mês importante porque hoje é o Dia Nacional de Combate à Exploração e ao Abuso Sexual de Crianças e Adolescentes. Então, por isso, esse ano a gente buscou marcar esse dia, que é um dia tão importante, de uma forma diferente, e a gente vai ter uma conversa super interessante com a Gisela Arantes, que já está aqui com a gente, vou apresentar para ela para vocês na sequência, mas ela que fez um filme que eu imagino que grande parte de vocês tenham tido a oportunidade, um documentário que grande parte de vocês, eu acredito que tenha tido a oportunidade de ver, que trata desse assunto, do abuso e da exploração de uma forma tão forte e delicada e suave ao mesmo tempo, mas que traz para a gente a realidade do que acontece, do que ainda acontece hoje, do porquê nós estamos aqui, porque é importante a gente falar desse assunto. Bom, só lembrando, né, como é que funciona, vamos colocar todo mundo o microfone no mudo, fiquem à vontade para abrir a câmera, é sempre bom ver as carinhas de vocês. Eu vou pedir, então, imaginando que a grande parte de vocês já teve a oportunidade de ver o documentário, mas para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade, eu vou pedir para Letícia, que está nos dando um super apoio nessa live de hoje, para que ela passe para que todos nós tenhamos a oportunidade de ver o trailer, e aí quem não teve a oportunidade ainda de ver o documentário, na sequência da live, né, a gente vai ter o endereço, até o QR Code está aqui atrás de mim, vocês conseguem acessar o documentário completo, mas vamos dar uma olhada então, começar com o trailer, e aí na sequência eu apresento para vocês a Gisela e a gente começa a conversa. Lê, você consegue colocar o trailer agora? Estou aqui, vou colocar o trailer. O homem bateu em minha porta e eu abri. Senhoras e senhores, põe a mão no chão. Senhoras e senhores, eu vou dar A minha amiga já tinha me levado em alguns lugares para fazer algumas coisas. Aí eu comecei a conhecer alguns lugares, também que eu já ia com a minha mãe quando ela fazia programa, entendeu? E aí que eu falei, se a minha amiga tá fazendo, né, não tem opção também. Então aí a gente começou a ir junto pros lugares. Sempre que a gente fala da exploração sexual nas estradas, parece que a maioria das pessoas pensa primeiro no caminhoneiro. E a gente sabe que ela acontece para várias pessoas que passam pela estrada. A estrada é o local de anonimato. Nós tínhamos um mapa onde que estavam os nós, esses focos, da coordenação da venda de meninos.
através de um trabalho em parceria com a academia, com a universidade, a gente começou a ir para esses espaços nas rodovias brasileiras e buscar mais conhecimento sobre isso. Porque caminhoneiro no dia a dia tem família, como você falou agora há pouquinho aqui. Todo mundo tem família aqui. E eu tenho uma menina de 12 anos em casa, entendeu? Então você vê um adolescente, uma menor, aí logo, quem tem, sabe? Você pensa o quê? Na filha, né? Ela falava, você não tem coragem de sair dessa casa. Eu disse pra ela, eu tenho. A última vez que ela me bateu, ela chutou assim minha cara inteira. E eu saí sangrando, era à noite ainda, era umas 3, 4 da manhã. Eu já tava acho que com 11 anos. Eu já tenho certeza que eu não vou voltar, porque eu já comecei de idas e voltas que eu ficava na rua, eu comecei a conhecer outros caminhos. A maioria tem esse pensamento, na prostituição eu vou conseguir encontrar o meu caminho, já que dentro da minha casa eu não sou bem recebida. Fazer um trabalho de educação sexual que dê a esses meninos e meninas condições de não só aprender sobre o seu corpo, mas também de se defender e de perceber, poxa, eu posso estar agora num ambiente que seja um ambiente de risco. O trailer já é muito emocionante, né? Muito forte. Bom, então deixa eu apresentar para vocês. Esse documentário ele foi premiado internacionalmente e a roteirista e diretora desse documentário está aqui com a gente. Estou muito feliz da gente ter a oportunidade de discutir sobre o documentário e sobre essa causa, que é a nossa causa social, que é uma causa que para a gente ela é tão relevante, né? Bom, Gisela Arantes está aqui com a gente. Deixa eu contar um pouquinho. Eu vou ler, gente, porque é muita coisa, né? Deixa eu contar um pouquinho para vocês dela. Ela é cineasta, autora, roteirista, empresária cultural, atriz e arte educadora. Não sei, não deve dormir à noite, porque para ser tanta coisa ao mesmo tempo. É diretora da Almiharu, Produções Culturais e Cinematográficas, que é a empresa responsável pela concepção e gestão do filme Mundo Sem Porteira, um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, premiado internacionalmente, e onde Gisela é diretora e roteirista. Almiharu realiza projetos de causa voltados à cultura humanista, baseados nas diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da ONU. A empresa integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU. Atualmente está lançando os filmes documentários A Cura Tem Cara, Saúde, Bem-Estar e Ânimo da População. Hoje, inclusive, está entrando a 4ª pílula do filme chamado A Cura Quebra Tabus. Os filmes têm a direção e roteiro de Gisela Arantes e estão disponíveis no canal do YouTube da Almiharu. Bom, primeiro, Gisela, eu queria agradecer a sua presença e te falar que hoje a gente está aqui com mais de 200 pessoas para te ouvir e que felizes estamos de você ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda. Olha, eu que agradeço, um bom dia a todos, estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, né, com todos os colaboradores da Rede Atlântica de Hotéis, e vamos dialogar, vamos conversar sobre essa causa tão fundamental, né? Para começar, e aí, gente, fiquem à vontade, podem ir colocando as perguntas no chat, a Letícia vai me dar uma ajuda e aí para fazer as perguntas de vocês, mas ao longo do nosso bate-papo, fiquem à vontade para fazer perguntas. A Eva está aqui com a gente, né? A Eva, que é a nossa embaixadora da Childhood, ela vai também nos apoiar nesse processo e nas perguntas, e no final a Eva vai fazer o fechamento para a gente. Bom, começando então, Gisela, acho que temos muitas perguntas, bastante coisa que a gente quer saber. Primeiro, né,
lendo o seu currículo, o quanto você é focada, né, os roteiros que você desenvolve e a Umiharu focados nesses documentários que têm uma causa por trás, né? Me conta um pouco da sua trajetória profissional até chegar aqui nesse caminho que você está trilhando agora. Você brincou que eu não durmo, mas realmente eu durmo pouco, viu? Porque tem que fazer muita coisa, né? Eu acho que existem causas que são urgentes e a gente precisa fazer tudo o que é possível para melhorar esse mundo, né? Para melhorar a sociedade que a gente vive. Então, assim, eu sou atriz de formação, né? Eu comecei realmente fazendo teatro, me formei no Teatro Célia Helena, fiz vários espetáculos teatrais como atriz, e aí eu comecei a abrir esse leque de oportunidades, estudando sempre muito, né? Tive grande boa sorte de ter mestres maravilhosos em vários setores da arte, da cultura, então eu pude me instrumentar cada vez mais, e aí passei a escrever, né? Ser autora também dos projetos, e aí às vezes eu fazia o projeto e atuava nele também, né? Então, por exemplo, eu fiz o Náufrago, que foi um projeto que o Ministério das Relações Exteriores convidou para que a gente representasse o Brasil na Expo em Portugal, então foi muito bacana, e por aí vai, né? Foram muitos espetáculos. E depois eu comecei a dirigir, né, também, então, na verdade, eu comecei a me deslocar um pouco, né, da linha de frente do palco para a linha de fundo, e passei a criar realmente, me interessar mais por esse meio, né, de criação. Então, aí, escrevendo, dirigindo, primeiramente espetáculos teatrais e projetos que juntavam artes, né, então, espetáculo de teatro com artes visuais, com literatura, né, fazendo uma junção, e já com os vídeos, né, a questão do audiovisual sempre esteve presente. E eu me formei em cinema, né, eu sou cineasta com especialidade em direção e roteiro, e há 12 anos eu criei a Umiharu Produções Culturais e Cinematográficas, que realiza esse filme, né? E aí, nessa empresa, o nosso grande objetivo é trabalhar projetos de causa, né? Com um impacto para a sociedade. Então, que não seja só um entretenimento, que isso é importante, isso faz parte de toda a arte, né, de tudo que a gente realiza, mas isso é um aspecto, não o único, né? Então, é importante que a gente traga a conscientização, que a gente inspire as pessoas a agirem, né? Esse que é o meu desejo. Tanto que nesse filme eu coloquei um alerta contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, né? Então, a ideia é que alerte as pessoas, que acorde, né, quem ainda não acordou para essa causa, e para quem já está versado nessa causa, que possa se aprofundar ainda mais, né? E aí, só trazendo para os dias de hoje, para o momento atual, como você falou, a gente está lançando, ao longo desse mês, já começamos no final de abril, e avançando agora para maio, até começo de junho, nós estamos lançando A Cura Tem Cara, que é um projeto de causa sobre saúde, bem-estar e ânimo da população. São vários filmes documentários, primeiramente filmes curtos, de 3 minutos e 40 segundos cada um, são pílulas de filme. Hoje a gente está lançando uma delas, né, que é A Cura Quebra Tabus, e no final nós vamos lançar o curta-metragem de 16 minutos e meio. Então, estão todos convidados também a assistirem, acompanharem, né, estão aí disponíveis no canal do YouTube. Mas é isso, né, hoje a gente integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, e o nosso trabalho é totalmente voltado aos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que, na verdade, são direitos humanos, né? Ali, os 17 objetivos, todos versam a direitos humanos, direitos de todos, a dignidade da vida de cada pessoa, que é o que trata Mundo Sem Porteira também, né, Flávia? Esse tema, ele é um tema difícil, né, Gisela? E, enfim, acho que você colocou bastante dessa vontade de despertar para que a comunidade se mova, né? Mas esse tema específico de exploração sexual e abuso de crianças e adolescentes, como é que você entrou nesse tema e como é que veio a ideia do documentário do Mundo Sem Porteira? Então, esse tema, olha, na verdade, assim, faz muitos anos que eu já trabalho com esse tema. Eu conheci a Childhood, grande parceira nossa da Umiharu, e mais especificamente a Eva Bengler, que é uma grande companheira aí de jornada de trabalho, né? E dentro desse tema tão fundamental. E então eu primeiramente desenvolvi uma ação teatral
que acontecia em 11 localidades do Brasil, vários estados, Mato Grosso, enfim, né? Para quem mora em São Paulo, a gente foi longe, né? E ali a gente apresentava para os caminhoneiros. Eu infiltrei 2 atores no meio dos caminhoneiros e eles interagiam com o Dr. Helder Cerqueira, que até apareceu, né, no documentário aqui no trailer, e interagiam, fazendo com que o público pudesse também participar, né? A nossa ideia é sempre fazer com que as pessoas se mobilizem, participem, compartilhem, não fiquem apenas assistindo, né? Passivamente, sejam ativas. Bom, depois disso a gente fez ações em empresas, né? Então também levando esse conhecimento ao mundo empresarial, né? Aos funcionários e tudo mais. Depois nós fizemos, junto com a Childhood, o CD, né? Na verdade é um programa de rádio na mão certa, talvez alguns de vocês conheçam, ele já está com 65 mil cópias, então as empresas também, né, adquirem para passar para os seus funcionários, para os caminhoneiros, e ali também a gente fez como se fosse um programa de rádio mesmo, com comercial, né, com tudo, mas tudo voltado ao tema. Então, eu já vinha trabalhando com isso, né, já há alguns anos mesmo, desde que eu criei o Miharu, há 12 anos, a gente trabalha com esse tema. Mas o grande desejo, tanto da Miharu quanto da Childhood, era poder construir um filme, né, porque o filme, ele é eterno, ele vai ser para sempre e para todas as culturas, né? O filme está em inglês, ele tem as versões de acessibilidade, né? Para quem tem a dificuldade ali de assistir ou de ouvir. Então, ele pode ir para o mundo inteiro. Então, esse era o grande objetivo que eu consegui realizar em 2019. Nós lançamos e está sendo uma resposta assim maravilhosa, né? O filme está sempre crescendo de público, de audiência, com oportunidades de discussão, de debate, né, como no dia de hoje. Então, é um tema muito delicado mesmo, Flávia, você tem toda a razão, e isso foi um grande desafio fazer, porque como tratar um tema tão delicado de uma forma acessível, né? Primeiro acessível, poética, que era o meu objetivo, que trouxesse, né, um contorno delicado, humano, né, que não fosse maniqueísta, sabe? Então, foram vários ali pontos importantes que eu tive que me atentar, eu e toda a equipe, né? Eu falo eu, mas, na verdade, o filme ele é uma obra coletiva e todas as pessoas participam, isso é maravilhoso dentro do cinema, né? E isso eu queria explorar um pouco, porque a gente vê, né, vendo o documentário, tem todo o depoimento da Thaís, que é tão tocante, e tem os caminhoneiros falando, e é um assunto que as pessoas não gostam de falar, né? Então, eu não imagino que tenha sido tão simples localizar uma Thaís para falar. Me conta um pouco mais desses desafios, porque eu acho que a gente, entrando nos desafios, a gente entra também um pouco mais na causa e onde estão escondidos os principais, né? As pessoas que fazem parte a Fabi, né, que é a nossa gerente de comunicação, ela falou, né, com a gente, e hoje ela voltou nesse assunto, ela falou, é um absurdo nós pensarmos que isso acontece hoje ainda, é um absurdo a gente pensar que isso faz parte da realidade e está acontecendo agora. Então, porque ele não está escancarado, né, para todos, ele está escondido. Então, quais foram esses desafios que você enfrentou para conseguir trazer um assunto que é um assunto difícil, e aí você colocou bem, né, e foi tratado no documentário com uma delicadeza e com uma suavidade tão bonita, para que as pessoas falassem sobre o tema, né? Você tem toda a razão, existe uma invisibilidade muito grande dentro da sociedade, como se não existisse essa questão, né? É uma coisa, para a gente até pensar, né, psicologicamente, o que significa, porque é como se eu não quero saber sobre isso, porque é muito pesado, sabe? É um tema, né, é aflitivo, e eu entendo, porque realmente a gente está falando de crianças, de adolescentes, né, sofrendo violência. Então, acho que a primeira questão do filme é trazer essa luz, né? Trazer essa consciência, expor essa questão e, como eu coloquei, dessa maneira delicada. Então, eu não queria, né, voltando um pouquinho ao que eu já comecei a falar, fazer um filme maniqueísta. Então, esse aqui é bom, esse aqui é ruim, esse sofreu e esse é o agressor, esse é o agredido. Eu achei que isso era muito simplista, né? Porque todas as pessoas são seres humanos,
né? E todas as pessoas têm razões, têm questões. Então, se a gente não compreender isso a fundo e não der essa dignidade da vida a cada um, a gente não vai chegar no momento de solucionar esse problema. E, justamente, é uma questão multicausal. Ela vem de vários pontos da sociedade, socioculturais, econômicos, educativos, né? Tem várias pontas aí que fazem com que esse problema aconteça. Então, por isso a gente precisava de vários interlocutores que pudessem abraçar, né, as diferentes situações. Então, aí eu tenho um corpo de depoentes maravilhoso, realmente são pessoas com uma experiência incrível e que puderam compartilhar com a gente no filme, né? Mas o principal desafio era realmente ter uma personagem que contasse a história dela, né? A pessoa que viveu aquela questão. Então, eu entrevistei muitas meninas e muitas mulheres, Flávia, foram muitas, né? E algumas até só em áudio, porque não queriam nem aparecer a cara delas, nem mesmo que você falasse assim, não, nós não vamos exibir, né? Então, existia essa preocupação de não expor novamente essas pessoas a um constrangimento que elas já tinham passado por isso fortemente na vida, né? Não fazer com que, de alguma forma, elas revivessem aquilo e aquilo fosse uma tristeza para elas de novo, ao contrário, né? O objetivo nosso é trazer um alento. Então, isso foi uma grande batalha, né? E, então, por isso eu entrevistei muitas mulheres, muitas meninas e tal, e até que cheguei num momento que nós entrevistamos, era uma roda de mulheres, todas já mais adultas, mas que passaram por violência, passaram por abuso, abandono, tudo isso faz parte da exploração sexual. E aí, qual foi a minha surpresa, né? Que terminando essa roda de conversa, a Thaís chegou para mim e falou, olha, eu quero contar uma história. Eu falei, nossa, era tudo que eu queria ouvir. Era por isso que eu estava esperando, né? Então, foi uma coisa espontânea, ela sentiu o desejo, assim, de compartilhar, justamente para poder inspirar outras pessoas, né? Para fazer com que a história dela tivesse uma repercussão na vida de outras pessoas e pudesse incentivar a sociedade a reagir sobre isso, né? Então, foi incrível, assim, e aí marcamos de voltar lá para filmá-la, né? Mas, mesmo assim, eu não tinha a dimensão total da história dela ainda, porque ela não tinha até então me revelado tudo, ela revelou um pedaço ali. E aí, quando ela começou a contar, eu falei, gente, todo o universo que a gente está tratando está representado nesta pessoa. Então, ela pôde ser essa porta-voz que representa várias mulheres, várias meninas, e meninos também que passam por isso, né? A gente hoje tem todos os gêneros, né, os sexos que participam disso também, mas na questão das mulheres isso pega mais, né? Aí também é uma questão meio cultural, atávica da sociedade, então para as mulheres isso é mais forte, e sobretudo para as garotas, né? Então foi incrível, assim, poder encontrar a Thaís e ela ter essa disponibilidade, então eu senti que isso foi uma coisa muito importante na vida dela também. Para você ter uma ideia, ela, até então, a palavra exploração sexual era algo que não fazia parte do seu vocabulário. Quando eu falei isso pela primeira vez para ela, ela levou um susto, assim, sabe, tipo, do que você está falando, né? E o filme, né? Como assim, né? Como assim, né? E o filme trouxe essa consciência para ela e para todas as outras, né? Ela vive numa comunidade de mulheres que passaram por violência. Então, ali é um grupo, né? Então, todas elas puderam se empoderar a partir também dessa experiência com o filme, né? E até nesse dia da roda de conversa, uma delas falou assim, depois que já tinha terminado tudo, a gente já tinha recolhido equipamento, já estava indo embora, ela falou, eu quero contar minha história. Até então ela estava muda, né? Não tinha falado nada. Aí tá bom, só que eu não quero que você mostre isso para ninguém. Então, eu falei, tudo bem, nós vamos gravar você só em áudio. E ela contou longamente a história dela, né? E eu senti que aquilo foi também, né, uma catarse, né? Ela poder compartilhar aquilo que devia estar, né, na garganta dela há muito tempo. Então, eu acho que tem muitos lados aí que o filme trouxe de benefício, não só para quem assiste, mas para quem participou também, né? Eu acho... bom, de novo, volto a convidar todos a assistir o documentário, porque ele é tocante. A história da Thaís
é profundamente triste, porque ela sofreu vários abusos, né? E aí é muito interessante essa questão que você está colocando, Gisela, de que não tem dois lados, né? Não tem o abusador e o abusado, assim, colocar, todos são seres humanos. O ponto, para mim, acho que da história da Thaís, que é interessante, que e para muitas crianças e adolescentes, a exploração sexual é uma solução, muitas vezes. E é isso que a gente precisa trabalhar e atuar, e é isso que né, a Childhood faz tão bem, e a gente tem que apoiar esse processo, que a exploração sexual não pode ser uma saída para ninguém, né? Não pode ser um caminho de saída, né? Então, a história, ela coloca, o documentário, ele coloca muito claro isso, né? De como essas crianças e adolescentes são vítimas tantas vezes, porque elas não têm uma outra opção, né? Não tem um outro caminho de dignidade ou, né, uma solução efetiva para trilhar. Exato. Então, é bastante contundente a história da Thaís, eu concordo. Isso que você está falando é muito importante, né? E é uma coisa que eu fui também descobrindo cada vez mais, fazendo o próprio documentário, de que todas essas pessoas que passaram, ou que passam pela exploração sexual, elas têm uma carga de abandono muito grande, sabe? Um abandono enorme, assim, da família, muitas vezes, né? Grande parte da família, mas da sociedade. Elas são abandonadas pelas políticas públicas, né? Pelo Estado. Elas são invisíveis, né? Por isso, assim, elas são ali um número, né? Então, muitas vezes é como você falou, acaba sendo uma única opção, né? No caso da Thaís, a amiga convidou e ela estava ali, né, sofrendo abuso da mãe, a mãe batia nela, aquela coisa toda, né? Então, ela não suportava mais essa violência também. Quem consegue ficar numa casa onde tem violência contra si próprio? Ninguém, né? Então, ela foi embora. E aí, o que uma garota de 11 anos vai fazer na rua? Né? Entende? Como que ela vai sobreviver? Então, foi a forma que ela encontrou de poder sobreviver, né? Mas, assim, como eu te falei, existem vários fatores, né? Mas isso é muito importante. Então, existe o abandono e existe o abuso. Eu acho que a exploração, ela traz tudo isso junto. E a violência, né? É uma violência muito grande. E aí, eu quero explorar um pouco mais esse ponto com você. Desculpa, Gisela. Porque, até para que você siga nessa linha, porque nós estamos aqui, nós somos, né, todos colaboradores da Atlântica Hotels, a gente está numa indústria de turismo, e foi falado no trailer, e o filme aborda isso foi também, para mim, importante, que é a questão do anonimato, né? Que a rua, que a estrada é um lugar de anonimato, em que as pessoas não são conhecidas e não são reconhecidas. E aí, nesse chamamento para o que nós podemos fazer, eu queria ouvir um pouco de você, na sua opinião, como é que o profissional da área de turismo, como é que nós podemos, que papel que a gente pode desempenhar nessa causa, né? Como é que a gente pode atuar nessa causa para ser mais efetivo e para não permitir, né, que os hotéis, que os ambientes turísticos sejam espaços de anonimato? Sim, eu acho que um dos grandes gargalos da sociedade em relação a esse tema da exploração sexual a crianças e adolescentes é a área do turismo, né? Porque, como você disse, é um lugar de anonimato. A pessoa está em trânsito, ela não conhece ninguém necessariamente naquele lugar e ninguém a conhece. O que lhe dá, né, a oportunidade, vamos dizer assim, a má oportunidade de cometer esse crime, né? Porque isso é crime, gente. Isso é crime pela legislação brasileira, né? Da cadeia. E a pessoa se sente ali livre para fazer isso, porque dali ela já vai embora, né? E ela não criou vínculos com as pessoas do local e tudo mais. Então, esse anonimato que já existe na sociedade, nesse mundo do turismo, ele passa a ser mais forte ainda. Então, eu acho que o trabalho que vocês vêm desenvolvendo na Atlântica, por exemplo, é maravilhoso, né? Eu já sei que vocês estão há anos trabalhando sobre esse tema 16 também. anos. Porque, primeiramente, eu acho que é levar a consciência. Elevar a consciência dos próprios trabalhadores da área,
né? Quem está dentro? Porque se quem está dentro não tiver essa consciência, essa pessoa vai facilitar. Vai facilitar, a gente sabe que existe isso em rede hoteleira, né, gente? Não vamos esconder embaixo do pano aquilo que a gente sabe que existe por aí, né? Que às vezes o próprio hotel facilita esse trânsito, né, das meninas e tudo mais. Por quê? Porque não existe essa conscientização. Então, acho que a primeira coisa é um trabalho interno, né? Assim como hoje a gente está fazendo aqui, né? Podendo receber todos os colaboradores numa live maravilhosa. E também em relação aos hóspedes, eu acho que tem que ser assim, sem medo, sabe? Sem medo de ser feliz, né? Tem que falar sobre isso, tem que dizer que isso é um abuso, que isso é uma violência, que elas não estão naquela situação porque elas querem, né? Não é porque elas muitas vezes podem se oferecer que elas estão, que isso é uma coisa voluntária. Elas são crianças, né? Elas não têm outra referência. Então, jamais a gente pode achar que isso é uma questão que ela está fazendo porque ela quer. Porque isso é um pensamento que ainda existe muito, né? E que não é problema dela, né? É um problema nosso, como sociedade, porque tem essa questão também, né? Isso é um problema dela. Não, vou respeitar, é um problema. Não é um problema dela, é um problema nosso. É um problema que nós temos que resolver. Isso. Exatamente. Não, somos todos responsáveis. Não importa se aquela menina não é sua filha, né? A gente tem responsabilidade sobre ela como se fosse mãe, como se fosse pai, né? Da mesma forma. Até lembrei dos indígenas, né? Que eles têm uma relação com as crianças maravilhosa, porque todos cuidam de todas as crianças, né? Como se fossem todos pais e mães. Então, eu acho que a gente tem que trazer essa experiência dos indígenas para a nossa sociedade branca, né? Ou, vamos dizer, ou negra, ou enfim que seja, né? Mas para que a gente possa entender a importância de cuidar de uma única vida, né? Quanto vale uma vida? Quanto vale a vida de uma criança? Essa criança, ela não pode ser uma líder futuramente do país, né? Uma líder mundial. Hoje a gente tem jovens aí que estão se despontando, né? Vão na ONU falar, a Greta, né? Tem um monte de gente bacana, tem meninas brasileiras também. Então, assim, o quanto a gente poder dar esse valor para essas pessoas faz com que também toda a sociedade ganhe. Todos nós ganhamos, né? A ONU Mulheres tem um programa que chama Ganha-Ganha. Eu gosto muito desse nome porque todo mundo ganha, né? Essa que é a verdade. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Não, respondeu bastante. Acho que é isso mesmo e a gente tem que se desafiar todo dia se a gente está fazendo a nossa parte. Acho que esse é o grande ponto. Acho que você, quando criou, né, cria esses conteúdos de impacto, você está fazendo a sua parte e nós. E a gente está fazendo, hoje eu fiz a minha parte, hoje eu estou cuidando desse assunto, que é um assunto meu também. Então, eu acho que essa é uma provocação que a gente precisa fazer todos os dias e a gente já tem exemplos de colaboradores que, através da Childhood, através desse projeto que a Atlântica apoia, entenderam a situação e conseguiram atuar na comunidade. E é isso. Primeiro, né, você trouxe isso, primeiro é a consciência. Primeiro eu tenho que entender e aí eu tenho que começar a atuar, não só no hotel, mas como pessoa, como cidadã, e garantir que eu estou fazendo a minha parte para brigar contra um problema que hoje, né, danifica, né, e prejudica a vida de tantas crianças e adolescentes, enfim. Bom, falando do projeto... não ficar na zona da apatia, né? Porque, assim, se você está vendo um abuso, sei lá, seu vizinho, né? Você ouviu que o seu vizinho, de alguma forma, está agredindo a criança. Você vai ficar quieta? Você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que agir, você não pode permitir isso. A gente está vendo tanta loucura, né, gente, nos meios de comunicação. A gente ouve cada barbaridade hoje em dia. E você fala, bom, e essa vizinhança não estava ali atenta, não viu essa coisa acontecendo? Porque demorou tanto tempo para agir, né? Então tem um pouco isso que você falou, essa questão é dele, né? Deixa lá, né? Isso não é exatamente comigo. Não, nós temos responsabilidade total, né? A sociedade é uma só. A pandemia mostrou mais do que nunca que a sociedade é uma só, né? Somos todos irmãos, né? Do planeta Terra, na casa Terra. Então a gente precisa cuidar, né? Uns dos outros, é muito importante.
Bom, só voltar a dizer, quem tiver perguntas pode ir colocando no chat. Agora mesmo a gente vai dar uma olhada, mas antes disso eu vou aqui explorando mais alguns temas com a Gisela. Gisela, eu até falei, né, sobre esse projeto específico, que ele foi premiado internacionalmente. Me conta qual a repercussão, como é que tem sido a repercussão desse projeto específico, como é que você está sentindo? Olha, maravilhoso, né? Então, nós lançamos agora está fazendo 2 anos, né? No final do mês faz 2 anos que nós lançamos o filme. E ele ganhou 3 prêmios internacionais, 2 em 2020 e 1 agora em 2021, na pandemia, no meio da pandemia, né? Então, assim, isso mostra que nós conseguimos fazer um filme atemporal, né? E não localizado só no Brasil. Né? Essa causa, ela está no mundo inteiro. Infelizmente, ela não pertence a um único lugar ou a uma única classe social. Ela está presente em várias classes sociais também. Isso é uma coisa que às vezes surpreende a gente, né? A gente acha, não, só que a classe mais desfavorecida, né, economicamente, não, mas não é verdade. Ela existe também em outras camadas, né? E existe em países desenvolvidos, teoricamente desenvolvidos, né? Então, conseguir fazer uma obra que vai além é muito importante, sobretudo quando é o cinema, né? Que é justamente a grande expertise dele, é ser uma obra perene, né? E o filme, ele está crescendo cada vez mais de audiência. Então, isso, todo dia que eu olho, tem mais visualizações, né? Então, isso é maravilhoso. Ontem mesmo eu recebi uma solicitação de uma prefeitura, da assistência social da prefeitura, que quer utilizar o filme e o guia, justamente por conta do dia 18, né? Eles vão usar isso amanhã. Então, pediram autorização, se podiam fazer eu falei do guia para debate, né? Posso falar? Não falou, exatamente. Eu quero saber um pouco também do projeto como um todo. Então, conta pra gente. Exato, porque assim, aí a gente resolveu criar mais ferramentas, além do filme, que já traz muita informação, muito conhecimento. A Childhood fez a curadoria aí para a gente construir um guia para debate, que é uma ferramenta maravilhosa para aprofundar o conhecimento a partir da obra, né, a partir do filme, mas ali tratando de diversos temas de uma forma mais vertical e podendo aprofundar. Então, isso é um guia mesmo, né? É uma oportunidade para que as pessoas, a partir desse guia que está disponível no site do filme, que eu vou dar endereço já, possam também fazer suas discussões, né? Criar grupos ali de discussão, ou porque já trabalham com isso, ou porque começaram a se despertar nesse momento. Então, eu estou bastante feliz com a repercussão do filme, né? As pessoas têm um reconhecimento muito grande, e eu queria deixar o site, porque pelo site vocês podem acessar o filme, podem acessar o guia para debate, podem baixar, é um PDF ali bem bonitão, e tem várias informações, né? Tem matérias de jornal, enfim, tem fotos, tem várias coisas. O site colocou no chat, a Letícia colocou já o endereço do documentário no chat para todo mundo já clicar no link já. Joia, mundosemporteira.miharu.com.br, né? Se clicar, acho que se colocar no Google também só Mundo Sem Porteira, chega lá. Tá bom? Chega sim. E além, né, dos grupos de debate, você tem mais algum projeto para esse tema específico, Gisela? Sim, nós temos um projeto novo, maravilhoso, que é justamente aproveitando essas 2 ferramentas de comunicação poderosas, que é o filme. O filme tem 27 minutos, tá, gente? Para quem não assistiu, não é longo, é curtinho. Então, a partir do filme e do guia para debate, nós criamos o Mundo Sem Porteira Debates, né? Justamente porque são encontros virtuais, nós vamos fazer 5 grandes encontros virtuais, envolvendo educadores, porque os educadores é que vão estar na linha direta ali com as crianças e com os jovens, eles são fundamentais, né, que estejam nessa sintonia com a gente. Os assistentes sociais, os psicólogos, os sociólogos, os colaboradores, né, da rede hoteleira, enfim, né, toda a comunidade que puder estar participando, vão ser encontros abertos à população, e com a condução da Childhood Brasil, que é
a grande especialista nesse tema, que tem um grande conhecimento e um know-how, né, de poder fazer essa capacitação, vamos dizer assim, né, uma espécie de uma capacitação, obviamente que dentro de um encontro de 2 horas a gente não consegue, né, chegar numa super profundidade, mas com certeza vai inspirar muito e vai trazer muito benefício nesse sentido. Então chama Mundo Sem Porteira Debates, é um projeto hoje aprovado na Lei PROMAC, que não sei se vocês conhecem, a gente trabalha muito dentro da Uniharu com leis de incentivo à cultura, é muito importante, né? Que as leis tragam benefícios fiscais, além de dar essa oportunidade para que as empresas mostrem, né, o seu valor diante da sociedade, né? Mostre o seu institucional alinhado com os pilares de desenvolvimento da sociedade, né? Então, hoje a gente tem essa lei, que é uma lei de São Paulo, de ISS, que abate ISS e IPTU, e o projeto foi aprovado lá, e a gente pretende realizar ele no 2º semestre. Espero que dê tudo certo, que vocês todos possam também estar com a gente nesse momento. A gente quer participar também, porque eu acho que todo o movimento, né, que leva essa causa é um movimento que a Atlântica se interessa por ser a causa que a gente escolheu a investir e falar e estar junto com a Childhood para proteger a sociedade. Acho que esse é o nosso caminho. Bom, gente, perguntas. A gente já entrou, né, nos 10 minutos de perguntas, então estamos eu e aqui a Gisela disponíveis para responder perguntas de vocês. Enquanto as perguntas não aparecem no chat, eu tenho várias perguntas, mas tem mais alguns pontos para discutir com você, Gisela, enquanto o pessoal vai tomando coragem. Gente, olha, só mais 7 minutos para perguntas, porque a gente vai ter que encerrar, então vamos fazer as perguntas agora. Você falou de outras causas, né, que você tem abordado e outros projetos que têm outras causas nos projetos culturais. Você quer dividir um pouco com a gente quais são as outras causas, até para a gente aprender e a gente querer também acompanhar esses próximos documentários? Com o maior prazer, né? Então, bom, o primeiro é esse que está em lançamento, né, que é A Cura Tem Cara, que trata da saúde, do bem-estar e do ânimo da população. Então, compreendendo que a saúde não é só a ausência de doença, mas é uma qualidade de vida, é um comportamento, é uma forma de se portar em sociedade, tudo isso faz parte do psicológico, isso influencia muito, né? E o quanto é importante a humanização de todo o sistema médico, né? A relação médico-paciente, ela é fundamental para a cura, né? O paciente, ele sabe muito sobre a doença, né? E o médico, ele precisa ouvir também, precisa ouvir muito. E a educação para a saúde. Então, de novo, a gente volta para a educação. A educação é um ponto essencial aí para a gente mudar as condições da sociedade, né? Então, essa é uma causa grande que a gente tem no momento. E uma outra causa que eu estou trabalhando fortemente, e nós vamos lançar no 2º semestre, um documentário, Mulheres Iluminando o Mundo. É a causa das mulheres, né? Do empoderamento das mulheres e da igualdade de gênero. Ou seja, o ganha-ganha que eu comentei, dando o devido valor, né, dentro da sociedade aos homens, às mulheres, a todos os gêneros, porque hoje a gente tem uma gama de gêneros, né, de pessoas que têm suas opções sexuais e que todas elas têm que ser compreendidas com toda a dignidade e que tem que ter voz, não só serem aceitas, mas terem voz, né? Participação efetiva. Então, essa é uma causa que eu abracei fortemente. A gente tem o apoio da ONU Mulheres também para esse projeto, né? E logo mais a gente vai poder compartilhar com vocês. Espero que vocês também entrem nessa causa, que é uma causa muito importante. É o mesmo DS, né? É o mesmo DS aqui. As duas, na verdade. Que a questão de saúde mental é uma questão que a gente tem cada vez mais se preocupado. Eu e o Fernando, né, no RH da Atlântica, a gente está olhando muito para esse assunto, porque, enfim, saúde, de novo, né? Ter saúde não significa ter qualidade de vida, a gente precisa cuidar cada vez mais da saúde mental. Então, esse é um assunto super relevante. E essa questão de igualdade de gênero, de diversidade, de respeitar a diversidade, porque também os homens se sentem menosprezados nesse momento. E não é todo mundo, né? Eu diria até, desculpa te interromper, mas eu diria assim que a participação dos homens é fundamental, né? Porque
é a grande referência do outro lado. Então, a gente precisa, né, que os homens se engajem na luta pelas mulheres. É muito importante. A gente recebeu algumas perguntas e eu tenho certeza que a gente vai precisar da ajuda da Eva aqui, mas enfim, Gisela, vou fazer para você e aí você me fala se eu sei. Da ajuda do universitário. Mas uma pergunta super interessante. Quem são os homens que abusam dessas meninas? O que você percebe que eles deixam de ter no aspecto humano e o que os mobilizam para que eles façam o abuso, né? Essa pergunta é do Francisco, que eu achei bem interessante. Olha, Francisco, você fez uma pergunta, é a pergunta que não quer calar, né? Essa daí é a pergunta muito complexa. Realmente a gente fica pensando, né? O que passa pela mente de uma pessoa que entra nessa situação. Eu acho que, primeiro, eu vou falar de um ponto de vista mais humano, né? E aí a parte mais, talvez, técnica eu deixo para a Eva. Mas eu penso que existe uma arrogância, sabe? Uma prepotência de achar-se superior, né? De alguma forma, se sentir a mais ali e abusando ou explorando alguém que é menor, né? Alguém que é menor de idade, que é menor de tamanho, que tenha menos condições de se virar na sociedade, né? Então, eu acho que existe um abuso mesmo que passa por uma questão de conscientização, da pessoa entender que ela tem a mesma condição interna de todas as outras pessoas, sejam elas crianças, jovens, ou de qualquer idade, né? Ou pessoas da terceira idade. Enfim, todas as pessoas são grandes tesouros que nós precisamos valorizar. Então, a Eva já entrou, eu vou passar a bola um pouquinho para ela, mas eu penso que tem uma questão que é mais íntima mesmo, que é da pessoa perceber isso, entender dentro da vida dela que isso não faz sentido, né? E da vida da sociedade menos ainda. Bom, a Eva está com a gente. A Eva, você está no mudo. A Eva dispensa apresentações, né? A Eva é nosso grande contato na Childhood, é a nossa embaixadora, quem está com a gente sempre. Então, Eva, consegue ajudar a gente nessa resposta? Tem uma outra pergunta, na verdade, tem mais duas perguntas para a gente ir para o fechamento, Eva. Tá bom. Gente, primeiro, bom dia para vocês. Muito feliz de estar aqui nesse 18 de maio, nessa manhã com vocês de novo. Ano passado a gente também estava junto nessa data. Mas muito feliz de eu ouvir duas outras pessoas conversando sobre o tema, né? E eu poder ser espectadora. Isso também é maravilhoso, gente. É maravilhoso ver o empoderamento das pessoas e no caso da Atlântica, de toda a equipe nessa temática. Eu estava lendo aqui no chat, pessoal, que vocês estão escrevendo e dá para ver o quanto vocês já estão integrados com o assunto, né? Porque as dúvidas são dúvidas maduras, né? Não são mais dúvidas básicas. Mas eu queria trazer um pouco do que motiva, né? Essa é uma pergunta que não quer calar, né? O que motiva uma pessoa a abusar sexualmente ou explorar sexualmente uma outra pessoa, uma criança ou um adolescente? Se a gente tivesse essa resposta, eu acredito que a gente já teria terminado com o problema, né? Eu acho que esse é o grande ponto da nossa discussão, tem sido, a Childhood tem 22 anos de trabalho no Brasil e no mundo. A gente pesquisa muito, como vocês sabem, grande parte dos recursos que a gente recebeu da Atlântica ao longo desses anos todos de parceria da arrecadação com os hóspedes foi investido em grandes pesquisas que a gente fez sobre o problema, mas a gente entende o seguinte, existe uma questão que está ligada à questão de gênero, à questão de machismo, né, cultura do machismo, e a questão da relação assimétrica de poder, né? Aquela questão que o adulto está preocupado com a satisfação sexual dele, existe o tal do adultocentrismo, como os psicólogos o chamam, né? E olham para a sua necessidade e percebem que é muito fácil obrigar uma criança ou um adolescente a se submeter, né, nessa relação assimétrica de poder por várias questões, como a Gisela falou, seja de tamanho, seja de maturidade, de capacidade de reação, de desenvolvimento e de consciência mesmo. A criança na verdade, ela é convencida, no caso do abuso intrafamiliar, a praticar um ato
muitas vezes convencida por este adulto de que isso é um ato lícito entre eles, é um ato de amor, é um ato de afeto, é um ato de carinho, é um segredo entre eles maravilhoso, porque ela é a criança preferida, né? Então, assim, é muito perverso, né? É um grau de perversidade que assusta, né? Assusta quando a gente pensa. Mas, ao mesmo tempo, como a Patrícia colocou aqui no chat agora, não tem classe social, né? Não tem idade, não tem raça, né? Não acontece mais em centros urbanos do que em centros rurais, em áreas rurais, também não é verdade isso. Dizem que as pessoas que moram em comunidades, com as famílias todas dentro de um único cômodo, todo mundo dormindo junto, é muito mais difícil separar essas questões. Pode ser mais difícil, gente, mas pode ser mais improvável acontecer lá do que acontecer na casa de alguém onde cada um tem o seu quarto suíte, né? E está acontecendo naquela casa. Então, essa é a grande verdade, né? O abuso sexual, ele não tem cara, que se tivesse, a gente não precisava ter tanta dificuldade de enfrentar ele não era tão difícil de ser falado, ele não era tão invisível, né? Tão difícil de ser percebido. E a outra questão é a exploração sexual, que quando a criança é colocada numa situação de comércio, como a Thaís foi no Mundo Sem Porteira, também não é uma questão apenas econômica, né? A gente compreende perfeitamente quando a gente vê a vida da Thaís, que antes dela chegar a essa decisão de aos 11 anos fugir de casa, porque ela não aguentava mais uma determinada situação de vida, a situação anterior dela já trazia uma série de violações de direitos na vida dela, coisas que ela não teve, que ela precisava ter no desenvolvimento dela, que levaram ela por esse caminho tão duro e tão dolorido, e que a gente agradece todos os dias por ela ter sido resgatada por um projeto que, aliás, foi parceiro da Child muitos anos e que a Atlântica apoiou muito, que foi o Lua Nova, que era a fabricação das bonecas, bem lá atrás, quando a nossa parceria começou. A Thaís foi resgatada por essa instituição, e a gente tem um contato com ela até hoje por causa disso, né? Dessa relação. Então, assim, ela conseguiu sair dessa situação de exploração sexual, hoje ela leva uma vida de uma cidadã normal, ela é casada, ela tem família, mas isso não é para todo mundo, né? Então, assim, a gente sabe o quanto isso impacta realmente a vida das pessoas. Então, acho muito importante essa nossa discussão aqui hoje. Não, tá super, e assim, agora as questões que estão levantando, super pertinentes, e eu concordo, Eva, questões profundas e maduras, né, sobre o tema, e o nosso tempo acaba que não vai permitir que a gente passe por todas, mas uma em específico, que foi da Bárbara, eu gostaria de colocar, porque eu acho que, de novo, ele traz para o nosso chamamento, né, da nossa ação. Então, se você puder, antes da gente ir para o encerramento, responder essa pergunta, vou ler para todos aqui sobre... A Eva comentou no documentário sobre a importância de ter uma organização sistêmica para combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas qual é, de fato, o papel do cidadão? O que o cidadão pode fazer, além de doar e denunciar, para que as crianças e adolescentes não sejam invisíveis na sociedade? Acho que essa questão, ela abarca tudo que a gente discutiu, mas ela é uma questão super profunda que a Bárbara trouxe. Então, queria que você respondesse essa pergunta para a gente aí encerrar aqui a nossa live. Claro. Bárbara, super pergunta, hein? Bem atenta ao documentário, é muito bom. Eu queria colocar para vocês o que nos levou a falar sobre essa questão da organização sistêmica da sociedade no documentário, né? Quando a gente olha para o nosso marco legal no Brasil, que começou com a Constituição Brasileira em 88, dizendo que crianças e adolescentes se tornariam prioridade absoluta no nosso país, e depois nasce 2 anos depois o Estatuto da Criança e do Adolescente como marco legal, referência mundial, tá, gente? A gente é referência mundial em leis maravilhosas para crianças e adolescentes. Esse estatuto, ele diz exatamente isso, que a criança, ela é alvo de proteção integral. O que significa a proteção integral? Que 24 horas por dia, não importa onde ela esteja, com quem ela esteja, ela deve estar protegida. E ela coloca o papel da família, do Estado e da sociedade nesse papel. Claro, quando a criança não está em casa, na família, ou ela está num ente do Estado, ou ela está em algum outro lugar da sociedade, se é num clube, enfim, num curso, em qualquer lugar, está convivendo com outros cidadãos, né? Então, quando você me pergunta, Bárbara, qual é o nosso papel como cidadãos, nosso papel como cidadãos é garantir a proteção das crianças em qualquer circunstância. Seja ela seu filho,
seja ela uma pessoa que você não conhece, uma criança que está vendo no meio da rua e que, enfim, está numa situação possivelmente de violência ou de risco para a vida dela. Qual é o nosso papel? E ele não vai só além do denunciar. O denunciar é o ato final, mas primeiro a gente tem que tomar a decisão de dizer, eu como cidadão não vou contribuir para que essa situação se perpetue e eu vou romper com o ciclo dessa violência. Então, eu como cidadão adulto tenho que tomar uma atitude que a criança não pode tomar, né? E quando a gente está falando aí dessa situação, a gente naturalmente vai ter que levar a denúncia e vai ter que levar isso a cabo das consequências que virão pela denúncia, né? A gente está ouvindo muito relatos de histórias, eu ouvi agora de manhã um juiz falando de depoimentos que ele ouviu de crianças vítimas, que uma menina com 11 anos decidiu depor contra o tio dela, e isso rompeu com todos os laços da família, arrebentou a família, né? Porque a metade ficou do lado da menina, a metade ficou do lado do tio, a família não se fala mais até hoje ela tem 20 anos de idade, né? E eles não se falam mais, mas ela não é a pessoa culpada disso ter acontecido, né? Ela se culpa muito desse rompimento familiar, não é culpa dela, né? Não foi ela que foi vítima, não foi ela que escolheu ser vítima dessa violência. Então, assim, gente, romper com ciclos de violência define-se por coragem. A gente precisa ter coragem. E a gente precisa apoiar essa criança, esse adolescente a tomar essa atitude, né? Não é uma atitude fácil, principalmente quando envolve a família. Então, há uma decisão de não deixar o silêncio perpetuar aqui, e dizer, não, nós vamos resolver isso dentro de casa, entre a gente, na família, e não vamos mais falar no assunto, né? Essa história de falar para a criança, nós nunca mais vamos falar no assunto, esse assunto vai ficar enterrado dentro da criança e vai transformar ela num adulto que será totalmente, vamos dizer assim, debilitado nas suas capacidades emocionais de lidar com a violência que viveu, vai trazer isso quando for adulto. Já existem estudos que comprovam que abusados se tornam abusadores, né? Existem estudos científicos, médicos que comprovam isso, quando você não trata corretamente esse problema. Uma criança abusada, ela vai ser um abusador, tem grande potencial para ser um abusador quando for adulto. Então, muitas vezes, o que a gente tem hoje são gerações já repetindo essa questão, né? Então, você tem homens abusando, mas porque eles também foram abusados, né? Não sei se quem lembra, no ano passado, a gente fez uma discussão aqui com o Denis Ferreira, de homens que abusam de meninos, né? Ele fez uma discussão grande sobre esse assunto. E o quanto isso faz parte, realmente, das possibilidades, né, do perfil do agressor. Você ter sido vítima de abuso pode te tornar um abusador, porque isso se naturalizou na tua vida. Ninguém fez nada contra isso, isso fez parte do seu desenvolvimento e ficou sendo como algo natural para você. Então, isso também tem que ser, a pessoa tem que buscar ajuda, né, para poder resolver, porque não é natural continuar com esse processo. Então, são muitos desafios. O papel da sociedade enquanto sistema de proteção que o ECA prevê, infelizmente, ainda é muito falho no país. A gente tem muitas falhas. Eu acho que o nosso grande ganho agora, e a gente está vendo isso mudar, graças ao apoio, inclusive, da Atlântica, a gente conseguiu implementar a Lei 13.431, que estabelece agora a escuta protegida de crianças que foram vítimas de violência, desde 2017. Foram 10 anos da Childhood lutando no Legislativo, em Brasília, para aprovar essa lei, para que as crianças tivessem uma escuta segura e possam, de verdade, contar o que aconteceu com elas, para que alguém seja responsabilizado. Há necessidade da responsabilização e há necessidade da criança se sentir que ela pôde encaminhar o que aconteceu com ela e ela foi, entre aspas, teve justiça, né? Inclusive um juiz contando que tem crianças que quando chegam no depoimento especial, é uma sala toda protegida, onde a criança não vê o juiz, teoricamente, e elas pedem, elas falam, eu gostaria de falar com o juiz, eu quero que o juiz esteja de toga, eu não quero ele de terno e gravata. Porque ela quer sentir que uma autoridade está protegendo a vida dela, né? Essas são proteções, gente, que quando a gente foi criança, a gente vai lembrar como isso era importante para a gente. Os adultos que nos protegem, né? O sistema que nos dá segurança, a família que nos acolhe, a escola que nos cuida. Então, assim, esses ambientes são muito necessários para nós. Então, quem teve um desenvolvimento dessa forma está seguro hoje, né? Ao contrário de outras pessoas. Então, são muitas questões que a gente pode trazer, Flávia, mas eu sei que a gente tem um tempo apertado.
Eva, super obrigada. Assim, acho que você tocou em pontos super importantes. Eu acho que um ponto importante que você tocou é o quanto a doação de cada um dos hóspedes no check-out fez diferença para essa causa. Então, acho que durante essa conversa, a gente falou das várias formas que a gente pode ajudar. E a Atlântica, ela ajuda com conscientização, com mobilização, mas também com doação. E aí também fica aqui, né, o meu chamamento especial para todos nós que atuamos nos hotéis, para que a gente conscientize o hóspede, para que ele não para que ele não aceite, né, a oferta de crianças e que não se hospede em nenhuma hipótese com nenhum menor, mas também para que ele doe para essa causa, para que a gente possa, através de conscientização e através desse trabalho que a Childhood tem feito, a gente garantir que seja cada vez menos casos, que a gente tenha cada vez menos situações que a gente tenha que lidar. E aí eu queria aqui agradecer a Gisela, super obrigada, Gisela, por ter aceitado o nosso convite, super obrigada pelo filme, parabéns, um filme fantástico, super sensível, o pessoal está colocando no chat isso, o quanto o filme é sensível, o quanto o assunto é difícil e o filme conseguiu trazer a sensibilização, mas de uma forma poética, como você colocou. Então, muito obrigada e meus parabéns pelo filme. Eu agradeço, obrigada, Flávia, obrigada a todos da Rede Atlântica, obrigada a todos que estão aqui hoje, né, despendendo uma parte da manhã para a gente discutir esse tema. E vamos juntos, né? Vamos juntos transformar essa situação. É isso, exatamente. Eu acho que o Rodrigo levantou a mão aqui, Rodrigo Figueiredo, acho que ele está querendo falar alguma coisa. Não, ele bateu então, palma. Tá bom. Ele deu um aplauso, exatamente. Muito bem. Gente, Flávia, eu só queria responder uma pergunta aqui que está perguntando. Eu já te deixo, eu só vou me despedir e você já responde. Tá. Uma pergunta que eu quero falar que acho legal aqui. Tá bom, então eu vou me despedir, agradecer todos os colaboradores e deixar com a Eva para que ela possa, né, endereça a pergunta, Eva, e faça o encerramento desse dia que é um dia tão importante para nós. Então, Eva, mais uma vez, muito obrigada pelos 16 anos de parceria com a Childhood, obrigada por nos suportar tanto nesse tema que é um tema difícil e obrigada por estar sempre com a gente. Aí, enfim, fique à vontade agora para responder a pergunta e encerrar. Obrigada. Gente, muito obrigada, Flávia. Obrigada, Gisela. Nosso trabalho em conjunto tem dado frutos e mais frutos, né, que continue dando esses frutos incríveis do trabalho que a gente consegue fazer em parceria. Obrigada pela Atlântica, por cada das mais de 200 pessoas que estão aqui nos ouvindo. Gente, muito obrigada. Foram 16 anos já, são 16 anos preciosos, onde a gente viu essa causa ter muitas facetas e muitas histórias, né? Quem está com a gente há muitos anos sabe tudo que a gente já atravessou, todos os casos que a gente já trouxe. Mas eu queria lembrar de um ponto que foi colocado aqui pela Carla. Ela pergunta sobre se existe algo para empoderar as crianças. A gente já falou várias vezes sobre isso também, mas a Childhood vem se dedicando muito a desenvolver, junto com o canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, e junto com a Unicef, uma série chamada Crescer Sem Violência, que é uma série de filmes para crianças por faixas etárias, né? E tem dentro dessa série uma temporada chamada Que Corpo é Esse? E essa série está dividida em crianças da primeira infância, de 0 a 7, de 7 a 12, que é a segunda infância, e depois de 13 a 18, que são os adolescentes. São 3 filmetes para cada faixa etária, que são filmes que ajudam a criança a desenvolver habilidades de autoproteção. Tá? Então, se você quer hoje ajudar uma criança, se você quer hoje ajudar seus filhos a terem autonomia, a começarem a compreender a complexidade de se cuidarem. Nós não estamos falando de violência sexual com essas crianças, tá? Não se assustem, não tem nada disso na série, tá? A ideia é desenvolver ao contrário, as capacidades de autoproteção dessas crianças. A gente fez um trabalho muito forte, isso é muito bom, acho que vocês têm esses links já, mas eu vou pedir para a Letícia e a equipe da comunicação disponibilizar todos os filmes de novo na intranet para vocês. E a gente acabou de lançar a série Que Corpo é Esse? Segunda temporada, Prevenção Online. Então, agora, tudo o que aconteceu na pandemia, gente, crianças em isolamento, riscos da aula no computador, relações com os amigos no chat do Facebook, todas essas coisas que estão acontecendo no dia a dia de vocês e que desafiam vocês a cuidar do ambiente dessas crianças, estão também em filmes nessa série. Gente, a série está incrível, com dicas maravilhosas,
para as crianças e para os pais, tá? O pai assistir junto e conversar junto com a criança sobre isso. Então, disseminem esses filmes, eles têm 3 minutinhos cada um, é super rápido o negócio, mas vale muito a pena, porque é uma forma muito simples a gente começar a falar de um assunto que só a Gisela conseguiu fazer de forma tão poética. Todas as vezes eu falo isso para ela, né? Como você conseguiu dar tanta beleza para o filme? Ela ganhou prêmios de fotografia num filme de um tema tão duro, né? Então, assim, porque a gente precisa trabalhar antes que isso aconteça. Então, essas séries, gente, são para a gente trabalhar na prevenção, para a gente não deixar nossas crianças e adolescentes sujeitas a situações que elas não percebam que elas são vítimas de violência, né? Elas precisam perceber. E a gente hoje tem como mostrar isso para elas. Tá bom? Então, muito obrigada, gente. Ó, aqui atrás de mim estão os canais de denúncia, todo o material da campanha, né? O Disque 100, gente, não vamos esquecer, o Disque 100 é a Central de Direitos Humanos do Brasil, é anônimo, é gratuito, não deixa de fazer a denúncia. Se preferir fazer pelo WhatsApp, agora tem um número que é o 61 99656 5008, pelo WhatsApp, o Disque 100 recebe uma mensagem sua, você não precisa nem ligar mais, né? E estimulem, gente, os hóspedes a continuarem doando para a gente. A gente precisa de doação, mais do que nunca a gente está precisando disso, para poder continuar investindo em pesquisa, continuar em estudos que vão levar documentários como esse que a gente fez com a Gisela. A gente precisa desse investimento para continuar colocando leis na rua, as leis precisam ser efetivadas, então a gente está trabalhando muito forte nisso e a gente está percebendo que está dando certo, um grande movimento de mudança na sociedade. Muito obrigada por vocês que foram pioneiros, gente, porque hoje está todo mundo falando de exploração sexual, tá? Em todo tipo de empresa. Mas há 16 anos, vocês foram os únicos que acreditaram nisso. Então, eu acho que isso é uma diferença que não tem tamanho. Muito obrigada. Muito obrigada, Eva. Gente, obrigada a todos que estiveram na live. Obrigada, Letícia, por ter feito funcionar. Enfim, conseguimos juntas, Eva, vamos juntos nessa causa, e a gente vai ser mais forte que ela, eu acredito nisso, é um dia de cada vez. Com certeza. Obrigada. Parabéns para todo mundo aí, viu, gente? Parabéns. Obrigada mesmo. Tchau, gente. Obrigada. Obrigada. Tchau.